Começa agora mais um programa Mudando de Assunto e hoje aqui na Academia do Professor Nelson. Professor, hoje o nosso tema é defesa pessoal para mulheres, mas eu acho que antes de a gente mostrar como pode ser feito, é interessante a gente falar que para eu estar preparada para uma situação, não necessariamente eu vou ter que agir de uma forma física, né? Não, eu diria assim, defesa pessoal para mulheres, defesa pessoal para crianças, para homens, e a verdade é assim, a defesa pessoal ela é muito mais de caráter psicológico do que propriamente físico, né? Até quando eu trabalho uma técnica, no momento de utilizar essa técnica, eu tenho que estar psicologicamente muito bem e muito bem treinado para utilizar isso, e inclusive em determinadas circunstâncias, até não utilizar. Mas como é que eu vou sacar isso, se o momento é para usar ou não? Eu tenho que estar muito bem treinado, tanto sobre o ponto de vista físico e o ponto de vista psicológico, esse último o mais importante. É importante falar também, como a gente já tinha conversado anteriormente, que uma coisa a gente vê aqui na TV, como elas fazem, como elas se portam de determinadas maneiras, mas na vida real é diferente. Se acontece uma ocasião específica com a gente tem que estar preparado para saber reagir e como se comportar, né? Muda totalmente o contexto. Você mencionou muito bem. Uma coisa é você treinar na academia com um colega, com uma colega, prevendo a situação. E outra coisa é o fato acontecendo, a situação acontecendo. Como está a tua adrenalina, como está o teu emocional, como você vai gerenciar essa questão interna é determinante nas suas ações, nos seus movimentos. Isso é vital para que a técnica funcione e você funcione como estrutura, como um todo, porque braços e pernas não funcionam sozinhos. E antes de a gente partir para a prática, então, eu queria falar uma coisa que eu acho que é bem importante. Não é porque eu tenho menos força que o Senhor que eu não vou poder me defender de ti se algum dia eu precisar. Que a questão da força não é tão importante assim, né? Não, dentro da estrutura que a gente trabalha, a técnica, ela sempre vai superar a força. Isso é vital. Você, com toda a energia que você tem, não importa se você pesa 50, 60 quilos, se você treinar e direcionar essa força para um ponto específico, você derruba um homem de 120 quilos com um impacto. Basta direcionar no ponto certo, na distância certa e o estado emocional correto para o momento. Tá certo, então. Agora nós vamos partir para alguns exemplos práticos de defesa mesmo para mulheres. Acompanhem. Então agora a gente vai começar a parte mais prática, né, professor? Eu queria que tu começasse apresentando as nossas guerreiras que vão estar aqui demonstrando e falar esse primeiro movimento delas. A Cris e a Karine, né, estão demonstrando uma técnica de defesa de faca, que a princípio parece muito fácil, mas não é muito fácil não. Como nós já mencionamos, demanda bastante estudo, e em faca nós damos preferência às técnicas de esquiva, utilizando a projeção. A projeção ela se utiliza da força do adversário, vindo na sua direção, e você segue o fluxo da arma. Você nunca vai contra a arma, mas sempre a favor do movimento da arma. Isso no caso de faca, né? Objeto pontiagudo. Então você nunca pode ir contra a arma, você sempre tem que seguir o fluxo do movimento. E dentro desse fluxo, você aplica as técnicas, determinadas técnicas específicas, como elas estão utilizando, demonstrando a imobilização, a neutralização do adversário. Então o que elas vão demonstrar agora é um soco frontal, né? As alternativas são inúmeras, tanto para a defesa, karatê é um universo muito rico de técnicas e de dinâmica, né? Então ela utiliza aí o momento que ela tem disponível para aplicar, porque o treinamento é mais ou menos assim, a gente faz o estudo da técnica, a gente armazena esse conhecimento e, na circunstância, no momento, a memória disponibiliza e o corpo reage. Por isso que o treinamento ele é sistematizado e repetido várias vezes o movimento, até você sentir absoluta confiança na dinâmica e ele pareça algo bem natural. Em suma, ele passa a fazer parte dos seus reflexos, não é algo estranho. Então, quando você precisa, imediatamente o movimento flui. Então, ataque de soco, chute, né, projeção ao solo, né, e o interessante dessas técnicas, se você quiser, dá para ir em frente. Ela sempre continua. Todo o processo técnico ele continua. É que nós trabalhamos sempre em cima de 1, 2, 3, 4 movimentos. No máximo, você procurar definir a situação, se tiver que reagir. Ok? E agora, para finalizar, né, professora, a gente vai mostrar uma situação onde alguém segura a pessoa por trás, né? Como que elas vão reagir? No caso, uma situação que você esteja na rua e eventualmente seja abordada pelas costas, então, basicamente, você tem que usar a sua melhor ferramenta, que é o seu corpo e a sua mente funcionando em harmonia, para resolver a situação no momento.
o seu espírito está atento, consciente que você está passando por uma situação de risco, então você usa o peso do seu corpo, a esquiva, né, o escape, e também os braços para sair do momento e logo em seguida virando a chave e imobilizando o adversário, né? Então é um processo altamente técnico. Esses processos também são inúmeros. Nós selecionamos aí 2 chaves que são mais comuns e geralmente o pessoal sempre nos pergunta se me pegarem uma gravata, se torcerem o meu braço. Então não é difícil de sair, mas demanda bastante treinamento, até para você ter a calma e direcionar a força e colocar o corpo na posição certa. Porque senão você pensa que está saindo da chave e está entrando na chave. Ok? Então esse cuidado é importante, daí demanda o treinamento. Treinamento é importante. Exatamente, é questão de praticar para saber o que fazer na hora certa, né? Atitude certa, na hora certa, ok? E a nossa política é treinar, estudar ao máximo a técnica para fazer o mínimo de esforço possível com o máximo de aproveitamento. Tá certo, muito obrigada, professor, muito obrigada às meninas que nos ajudaram com essas demonstrações. E encerro essa parte do programa aqui mostrando que sim, nós mulheres também somos capazes de nos defender em qualquer ocasião. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Eu começo agora no programa Mudando de Assunto um novo quadro, um quadro onde a gente vai falar de beleza aqui no espaço da Flávia Rocha. Flávia, eu queria que você começasse se apresentando e falando um pouco sobre o teu trabalho. Sou Flávia Rocha, estou na área já atuando há 14 anos, tenho salão há 9 anos, sou formada em gestão em beleza, tenho formação técnica internacional, onde eu ministro cursos também dentro da área. Estou cursando imagem e estética pessoal atualmente. E hoje o meu espaço, a gente oferece uma gama de serviços, entre eles focado para a unha e a parte capilar. Tudo que envolve a parte capilar a gente trabalha. A nossa equipe hoje é formada em 5 profissionais, né, entre eles cabeleireiros, auxiliares, manicures. E a gente, hoje, o meu foco sempre foi trabalhar diretamente com o cliente com um serviço diferenciado, né? Eu procuro vender a imagem para ele, não sim vender um cabelo, vender uma unha, uma maquiagem, um penteado, e sim a imagem para ele. Muitas vezes ele chega com vontade de fazer algo em mente, ele chega para fazer, só que você tem que estudar a personalidade para ver se realmente aquilo combina com ele. Então, eu sempre procuro fazer um trabalho bem diferenciado, privando sempre o espaço para oferecer um lugar aconchegante, que fique melhor para ele, porque chegar no salão e ficar uma tarde toda, né? Então, por isso que a gente oferece já várias coisas junto, então sempre priorizando a satisfação do cliente. E pensando nisso, tu também está fazendo algumas reformas aqui no salão, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu demorei algum tempo para mim reformar o salão, até porque eu estudei muito. Eu não queria simplesmente ampliar o salão, porque independente de tu ter um salão pequeno ou ter um salão grande, o que vai fazer a diferença é o que você tem para oferecer ao cliente, né? Então, como eu já falei, o cliente vem, passa às vezes o dia todo ou a tarde toda, sente fome, sente sede, a gente oferece sempre, tem um cafezinho, uma bolachinha e tal, mas avaliando, estudando para ver o que eu iria trazer de novidade para o salão. Então, hoje, com a ampliação, eu fiz a parte do café. No caso, até mesmo o cliente muitas vezes traz o seu próprio lanche, fica desconfortável você comer junto com as outras pessoas que estão. Então, eu fiz um espaço para ele chega, vai, faz o lanche dele descansado, ou até mesmo a gente tem alguma coisa que a gente oferece de lanche, sanduíche natural, um café, um doce, né? Mas sim para ter um espaço diferenciado. Não terminei a minha reforma ainda, mas estou expandindo para a parte de estética também, né? Fiz tudo separado, parte de cabeleireiro, parte de estética, penteado, maquiagem, a unha, ficou tudo separado,
Até porque tem clientes que não gostam de ficar todos no mesmo ambiente. Até mesmo o público masculino, que a gente trabalha com o público masculino. Então, você tendo um lugar diferenciado, né, para cada um, eu acho que fica melhor para você atender e até mesmo para ele se sentir mais à vontade. Tudo pensando em uma experiência gostosa de quando o cliente vem aqui passar uma tarde no salão, né? E o nosso bloco vai ser falando disso, vai ser falando de cabelo, de maquiagem, de beleza como um todo. E para a gente finalizar, então, esse primeiro bloco, para a semana que vem termos mais novidades aqui no salão, queria que tu deixasse o teu contato e o teu endereço para o pessoal poder entrar em contato contigo. Então, o meu salão fica localizado na Marechal Arthur da Costa e Silva, no bairro Popular. O telefone é 32 26 07 92 ou 8809 1601. A gente trabalha de terça a sábado a partir da 1h30 da tarde. Certo, então, muito obrigada e nós já voltamos com o programa. Dando continuidade ao nosso programa Mudando de Assunto, eu vim aqui até o escritório do Dr. Hernani Rosa, que é um dos mais antigos advogados de Santa Catarina, fazer uma homenagem ao Dia do Advogado, que acontece agora, no dia 11 de agosto. Doutor Hernani, o senhor, eu acho que é o mais antigo advogado aqui de Santa Catarina, né? Sim, o número da sua OAB, sim. O número da sua OAB é 819 e atualmente a gente já está em mais de 40 mil. Queria que tu começasse falando sobre o início da tua carreira, os teus estudos. Fosse feita hoje uma revisão, porque a última revisão que foi feita faz mais de 30 anos, mas se fizer uma revisão, a minha inscrição na ordem deve estar entre 10 ou 20, né, dos mais antigos, né? Mas eu sou mais antigo na atividade profissional, nativa, né? Com exercício pleno, todo dia no escritório, atuando aqui em Florianópolis, em qualquer região, ainda me... Conta pra gente um pouquinho sobre o início da tua carreira, os teus estudos, a tua vinda para Lages. Eu comecei em Brusque, fazendo a escola primária, né? Porque naquela época o curso primário era do grupo escolar, 4 anos, e tinha mais 2 anos, que chamava o complementar. Esse complementar era a formação de professores para lecionar na colônia, porque uma das missões daquela época era ensinar os europeus que vinham para os colonos, né, a falar português, né, a estudar, né? Então, naquela época, eu fiz o complementar. Só que eu, em vez de seguir a carreira e ir para o interior, lecionar para os colonos lá, eu resolvi ir para Florianópolis, estudar no Liceu Industrial. Fiquei lá 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Rodei o primeiro ano, o segundo ia rodar também, o pai me levou embora para Brusque para trabalhar. Porque eu, ao invés de estudar, eu gostava do futebol. Eu era muito esportista desde novo. Praticava em Brusque, praticava muito esporte. Já nascia praticando esporte, né? E aí voltei para Brusque, fui trabalhar. Com 13 anos eu já estava no escritório de uma indústria, trabalhando. Até que acabei indo para o sul do estado, para Aranguá. Já tinha um irmão meu que era fiscal de tributos estaduais, morava lá. E lá continuei no futebol, mas trabalhando para empresas também. Fui trabalhar num escritório lá de uma empresa de distribuidora de filmes cinematográficos, né, de cinema, né? De uma firma lá de coisa. Fiquei lá 1 ano, também jogando futebol no Barriga Verde, que era um time que tinha lá. E de lá eu vim a Criciúma. Criciúma eu trabalhei na Siderúrgica Nacional. Ali eu já tinha uns 18 anos, mais ou menos. E de lá eu fiquei 1 ano trabalhando na siderúrgica e acabei voltando para Brusque, onde eu pretendia permanecer. Mas como eu queria descansar um pouco, porque lá se jogava, praticava esporte, mas se trabalhava também, não existia esse profissionalismo que existe hoje, né? Profissionalismo, era um semi-profissionalismo, né? Então eu voltei de Brusque e vim visitar um outro irmão que morava aqui, já tinha casado, morava aqui. E aí me enturmei com esses lagianos aqui, e acabei ficando. Mas não vim com intenção de ficar. Casei muito cedo, e aí vi a necessidade de voltar a estudar. E aí começamos a fazendo aqui, na época tinha o curso secundário que era incompleto,
de ginásio, eu tive que fazer um curso intensivo para prestar exames, e estavam surgindo as primeiras escolas de comércio, uma no Diocesano e a de Lages. Eu comecei no Diocesano, fui da segunda turma. Comecei no Diocesano e terminei aqui, no colégio aqui, hoje do Aristiliano. Ela funcionava aqui. Ó. E desenvolvemos vários escritórios de contabilidade, um inclusive aqui em Lages, na rua Presidente Nereu Ramos, aqui ao lado do Marajoara, que nós tínhamos aqui 21 contadores. De lá eu me formei em 51, ó, 52, 51 já estava no escritório. Com o tempo levamos uma filial para Chapecó, que eu fui lá, levei 2 contadores para Chapecó, levei contadores para Campos Novos, para São Joaquim e a Encruzilhada, que hoje é a Tacílio Costa, na época, né? Com o tempo aí nosso escritório, a organização contábil, se desenvolveu muito, cresceu demais e havia necessidade de desmembrá-lo, né? E aí eu formei um grupo e formamos o escritório jurídico contábil, aqui em Lages. Vários aí, uns 10 contadores mais ou menos. E aí eu senti também necessidade, a contabilidade foi evoluindo, né? A necessidade de desenvolver no ramo de contabilidade os cursos superiores. Aí fui para Curitiba, montei um escritório de contabilidade lá junto aos sindicatos madeireiros em Curitiba e desenvolvi atividade aqui e lá, contabilidade. Aí terminei o curso de Ciência Econômica em Curitiba. E veio dessa reunião de lagianos que estudavam em Curitiba, na Faculdade de Ciência Econômica, veio a ideia de de criarmos o curso superior em Lages. E acabamos criando aqui a FRASEC, Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis, que hoje, com o desenvolvimento de outros cursos, se tornou na Uniplac. Pois é, foi uma época de muita dificuldade no início, né, para criar a faculdade, porque o governo federal dificultava muito, porque ele entendia que se formava a faculdade, se interiorizava a faculdade, acabava me pedindo dinheiro lá, e para economizar e tal. Eu me lembro bem que nós estávamos no primeiro ano da Faculdade de Ciências Contábeis e Econômicas, e veio ordem do Ministério para fechar. Perdemos 1 ano e meio, porque não tinha o órgão mantenedor. Aí tivemos que criar no município, através de uma lei que foi votada na Câmara, uma verba, para poder manter a faculdade. E foi reaberto, tiveram que fazer o vestibular tudo de novo. Todos os alunos. Foi muito difícil, mas criou-se na época uma turma, uma elite de profissionais na área de contabilidade aqui em Lages, sabe? E depois disso veio o curso de Ciências Jurídicas, né? Depois eu fui para Ciências Jurídicas, Curitiba também, né? Aí fiquei em Curitiba, fiz a faculdade, porque eu senti da necessidade que tinha da contabilidade, ela me limitava. Quando chegava na solução de um problema jurídico, eu sentia dificuldade, né? Então eu digo, bom, então vou completar, vou seguir todo o ciclo, para me tornar um advogado com conhecimento também na parte contábil e jurídica, né? E me dei bem, gostava disso, né? Gostava, fazia o que gostava. Hoje eu sou advogado porque eu gostava, né? Atualmente já são mais de 50 anos nessa profissão, né? No direito mais de 50, e nas atividades profissionais outras, somando tudo, só aqui em Lages dá 60 e poucos anos, 63, 64. Fora os que eu desenvolvi, Araranguá, Criciúma e Brusque, né? Somando tudo, comecei com 13, vou fazer 90 ano que vem, né? E ainda espero desenvolver mais algum trabalho para, se me permitirem, né? Eu ainda quero ver se advogo mais uns 4, 5 anos, né? E aqui na cidade de Lages, tu já recebeu diversos prêmios, diversos títulos? Aqui já, porque é interessante o advogado na época, ele era uma pessoa muito importante dentro da comunidade. Então ele era chamado a ser presidente de clubes recreativos, né?
em outras atividades. Eu fui chamado a ser presidente da Associação Comercial, aí criei o Sindicato Comércio Varejista, fundamos o Sindicato Contabilista, então tudo isso a gente foi envolvido nesse espaço. Fundamos o CDL, né? E na área esportiva também, né? Eu, quando cheguei aqui, joguei no Aliados, que era o único clube que existia. Depois no Internacional, eu fiquei uns 8 anos, mais ou menos, no Internacional. E nesse meio tempo, Lages não disputava os campeonatos estaduais, né? Jogava-se muito contra o Rio Grande do Paraná, havia um isolamento de Santa Catarina. E numa das viagens que eu fiz a Florianópolis, entrei em contato com a Federação do Comércio, da Federação de Esportes lá, né? De futebol, naquele tempo era de esporte até, e trouxe de lá a documentação para fundar a Liga Serrana de Futebol, de Esportes. Depois ela ficou em futebol porque foi desmembrada. Mas nós era a Liga Serrana de Esportes. Trouxe toda a papelada, fiz uma reunião aqui e eu era atleta. E acabei, na época, elegemos o comandante do batalhão aqui, eu fiquei como secretário para lavrar as atas. E essa liga de esporte continua até hoje funcionando aqui, né? E aí Lages começou a participar dos campeonatos estaduais. Graças à profissão. Pela profissão de advogado, tu teve a oportunidade de se aprofundar em várias áreas e ajudar a contribuir em várias áreas aqui em Lages, né? Chamado a isso. Para vocês terem uma ideia, nós no bicentenário, nós éramos 31 advogados aqui. Agora, diriam os advogados, o que eram os advogados de lá? Na época, era uma elite intelectual. Né? Ele não havia esse populismo que existe hoje na área da advocacia. Então, vamos assim, tinha o nosso grande líder aqui, Celso Ramos Branco, foi secretário de Interior e Justiça do governo de Irineu Bornhausen, senador da República, advogado com padrão ético invejável, né? Íntegro, né? Esse é um. Tínhamos o Hélio Vieira, né? Hélio Ramos Vieira, fundou, inclusive foi diretor da Escola Técnica de Comércio, criou essa construtora comercial, construiu vários prédios, acho que esse prédio aqui foi construído pela construtora comercial, e era um advogado brilhante. Na área empresarial, eu reputo dos melhores na época, né? E aí vai o Cid Couto, que era um dos melhores criminalistas do Estado, né? O Jorge Barroso, grande civilista, grande advogado, Nilton Rogério Neves, para você ter uma ideia, né? Assim por cima, a Lélia já era daquela turma de 31 do bicentenário de Lages, sobrei nativa aqui em Lages, só eu e a Aide. Somos dois únicos. Os outros já faleceram, infelizmente não continuaram a jornada, né? Então você vai ver assim, comparando, né, o que era o advogado da época e o que era o advogado. Hoje está muito popularizado. Está certo, até de certo modo admito que ela abriu também para pessoas mais populares, né? Mas a partir de os grandes políticos hoje, os deputados estaduais, quase todos eram advogados, né? Aquela grande bancada do Rio de Janeiro, no Congresso, as grandes esculturas, né? E eu cansei de assistir sessões do Congresso e vibrava com aqueles grandes políticos, né? Grandes políticos, infelizmente hoje o populismo até baixou muito o padrão, né? Padrão intelectual e o padrão até moral, né? Não dá para comparar aquele político com o político de hoje, né? Com raras exceções, né? Nós hoje temos também políticos brilhantes, né? Mas era uma situação diferente a posição do advogado, né? Então, o advogado era, na época, muito mais, tinha uma representação maior do que tem hoje, né? E também não visava muito o problema de dinheiro, porque não me lembro de um desses 31 advogados ter feito fortuna na advocacia, não. Não foi. Não fizeram. Eles se mantinham dentro de um padrão bom, né?
dava para viver bem, razoavelmente bem, manter uma família no padrão de classe média, né? Ter recursos para fazer um filho ir para uma universidade, estudar, quer dizer, ele tinha essa coisa, mas não de enriquecimento, assim, dando grandes valores a recursos, né? De dinheiro, fazer fortunas, isso não me consta, não me consta. Né? Mas está certo, então, muito obrigada, doutor, por contar um pouco da sua história, da sua carreira na advocacia, que é uma personalidade quando se fala de direito aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. À disposição aqui, quando vocês quiserem, o escritório está. E aqui eu vivo aqui, dentro de um escritório, minha biblioteca, rodeado aqui de assessores, colegas, discutindo as questões de direito. E essa é a vida nossa, na advocacia é isso. A gente vive diariamente, né? Na luta pela justiça, né? Que é o ponto final da história, né? Tá certo, então mais uma vez muito obrigada. Eu encerro o programa dessa semana por aqui e você também pode assisti-lo online pelo site da Nova Era TV, no meu canal do YouTube e também matérias exclusivas na minha página do Facebook. Até semana que vem.